Bem-vindos ao Histórias de Traição. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários o que você faria no meu lugar, porque a história que eu vou contar hoje não começou com um escândalo, não começou com uma mensagem aparecendo na tela do celular, nem com uma briga no meio da rua. Começou com uma mentira tão simples, tão bem montada e tão tranquila, que por muito tempo eu achei até bonito. Minha esposa dizia que estava fazendo aulas de pintura. Sim, aulas de pintura. Toda segunda e toda quinta noite, ela saía de casa com uma bolsa cheia de pincéis, um estojo de lápis, um avental dobrado e aquele sorriso de quem finalmente tinha encontrado um hobby para aliviar o estresse. Eu, feito um marido confiante, acreditava. Eu a incentivava. Eu perguntava sobre as telas, sobre as cores, sobre os exercícios. E ela respondia com uma naturalidade assustadora. O problema é que a tal escola de arte nunca existiu. Meu nome é André, e durante quase 11 anos eu fui casado com uma mulher chamada Mariana, uma pessoa que eu achava conhecer melhor do que qualquer um. Nós nos conhecemos em um grupo de corrida de bairro, daqueles que se reúnem 3 vezes por semana em uma praça pequena, mais pela conversa do que pelo esporte. Ela trabalhava como gerente de um restaurante familiar no centro, e eu era técnico de manutenção industrial. Eu nunca fui rico, nunca fui o cara mais bonito da sala, mas sempre fui estável, trabalhador e presente. Quando começamos a namorar, Mariana parecia ser exatamente o tipo de mulher que qualquer homem procuraria para construir uma vida. Ela avisava quando ia se atrasar, contava onde estava, falava comigo sobre o trabalho, sobre as amigas, sobre os planos dela. Não era ciumenta de um jeito doentio, não escondia o celular, não sumia sem explicação. Por isso, quando nos casamos, eu entrei naquele casamento com a sensação de que tinha feito a escolha certa. Passamos anos vivendo uma rotina comum, sem grandes luxos, mas com uma paz que eu valorizava muito. Compramos uma casa simples em um bairro tranquilo, financiada com muito esforço. Algumas vezes falamos sobre filhos, mas nunca aconteceu. Às vezes ela dizia que não era o momento, às vezes eu dizia que precisávamos organizar melhor as contas, e assim o assunto foi ficando para depois. Eu achava que isso era apenas parte da vida adulta. O que eu não sabia era que, enquanto eu pensava em contas, casa e futuro, ela já estava criando outro tipo de futuro, só que longe de mim. Tudo começou quando, cerca de 8 meses antes de eu descobrir a verdade, Mariana chegou em casa dizendo que queria se matricular em uma oficina de pintura contemporânea. Disse que sempre gostou de arte, mas nunca teve coragem de tentar. Falou que uma colega do restaurante tinha indicado um ateliê pequeno, comandado por uma professora muito talentosa, e que as aulas seriam 2 vezes por semana, das 7 às 9 da noite. Eu achei ótimo. Na minha cabeça, era saudável ela ter algo só dela. Naquela mesma semana, ela comprou tinta acrílica, aquarela, pincéis de vários tamanhos, uma pasta grande, um cavalete dobrável e até um avental manchado de propósito, como se já fosse artista há anos. Nas primeiras semanas, ela realmente me mostrava algumas coisas. Eram desenhos simples, frutas, copos, sombras, umas manchas coloridas que ela dizia serem exercícios de composição. Eu elogiava tudo, mesmo sem entender nada. Dizia que ela estava melhorando, que era bom vê-la animada, que talvez um dia ela pudesse pendurar uma tela dela na nossa sala. Ela ria, me abraçava e dizia que eu era o maior incentivador dela. Depois de algum tempo, as pinturas começaram a desaparecer. Quando eu perguntava, ela dizia que estava trabalhando em um projeto especial, uma tela maior, e que queria me surpreender quando estivesse pronta. Eu não achei estranho. Pelo contrário, achei até carinhoso. Então as 2 aulas semanais viraram 3 encontros. Além de segunda e quinta, agora teria uma prática aos sábados à tarde. Ela disse que a professora estava abrindo uma turma extra para alunos que queriam evoluir mais rápido. Parecia razoável. Eu não queria ser aquele marido inseguro que transforma um curso de pintura em motivo de briga. Só que as pequenas coisas começaram a incomodar. Primeiro vieram as ligações. Ela recebia chamadas de alguém salvo no celular como professora Helena. No começo eram rápidas. Sobre horários e materiais.
Depois começaram a acontecer em momentos estranhos, domingo de manhã, tarde da noite, às vezes quando estávamos jantando. Quando o telefone tocava, Mariana olhava a tela e dizia: "É da aula, já volto." Então ia para o quarto, fechava a porta e ficava 20, 30, até 40 minutos falando baixo. Quando eu perguntava por que uma professora precisava ligar tanto, ela respondia que era uma artista intensa, muito dedicada, que gostava de orientar cada aluno individualmente. Eu engolia a explicação porque queria confiar. Mas, lá no fundo, uma parte de mim já começava a se perguntar que tipo de técnica de pintura exigia conversa escondida dentro do quarto. Depois percebi outra coisa. Mariana voltava de supostas aulas de 2 horas sem cheiro de tinta, sem unha suja, sem nenhuma mancha nova no avental. A caixa de tintas continuava praticamente cheia. Os pincéis pareciam limpos demais. A pasta que ela carregava saía de casa pesada e voltava do mesmo jeito. Eu tentava afastar esses pensamentos, porque desconfiar de quem você ama é uma sensação horrível. Você se sente culpado antes mesmo de confirmar qualquer coisa. Até que um dia, em uma quinta-feira, resolvi fazer uma surpresa. Saí mais cedo do trabalho e pensei em passar no ateliê depois da aula para convidá-la para jantar. Eu tinha o endereço que ela mesma havia me passado semanas antes, em uma rua perto de um antigo prédio comercial. Estacionei ali por volta das 8h15 da noite. O lugar estava escuro. Não havia placa de ateliê, não havia luz acesa, não havia alunos entrando ou saindo. O endereço era uma sala vazia com poeira no vidro e um cartaz de aluguel colado na porta. Fiquei sentado dentro do carro, olhando para aquilo, tentando encontrar uma explicação que não destruísse minha vida. Talvez eu tivesse anotado errado. Talvez a turma tivesse mudado de endereço. Talvez aquela fosse apenas a entrada antiga. Esperei quase 1 hora, observando a rua, esperando ver Mariana aparecer com sua bolsa de pintura, mas nada aconteceu. Quando ela chegou em casa naquela noite, por volta das 10h30, entrou sorrindo, me beijou no rosto e disse que a aula tinha sido maravilhosa. Falou que a professora elogiou a evolução dela, que estavam trabalhando luz e profundidade, que o grupo estava ficando unido. Eu fiquei parado na cozinha, ouvindo a mulher que eu amava descrever uma aula que não existia, em um lugar que estava vazio. Foi como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés sem fazer barulho. Naquele momento eu entendi que a pintura era uma fachada. Não existia ateliê, não existia professora dedicada, não existia projeto surpresa. Existia uma mentira sustentada há meses, repetida com calma, com detalhes, com sorrisos e com beijos antes de dormir. Eu poderia ter explodido ali mesmo, mas não explode. Em vez disso, fingi acreditar. Perguntei se ela estava cansada. Ela disse que sim, que pintar exigia concentração. Eu quase ri, mas a raiva prendeu minha garganta. Naquela noite, fiquei acordado ao lado dela, ouvindo sua respiração, me perguntando quantas vezes ela tinha voltado de outro lugar e se deitado na mesma cama que eu como se nada tivesse acontecido. A partir dali, comecei a observar tudo. Ela ainda achava que eu era o marido ingênuo que comprava a história da arte, e isso se tornou minha vantagem. Toda segunda e quinta, ela saía de casa às 6h40, dizendo que queria chegar um pouco antes para conversar com a turma. Normalmente prometia voltar perto das 9h30, mas os horários nunca batiam. Às vezes chegava às 10, às vezes 10h20, uma vez passou das 11. Sempre havia uma justificativa. A aula atrasou, o grupo foi tomar um café, a professora precisou revisar o trabalho dela, o trânsito estava ruim. Então comecei a fotografar o painel do carro dela antes de ela sair e depois que voltava. O suposto ateliê ficava a menos de 15 quilômetros de casa. Mesmo com algum desvio, não faria sentido rodar mais de 30 quilômetros. Mas em uma noite ela voltou com quase 70 quilômetros a mais no odômetro. Em outra, foram 65. No sábado, quase 80. Quando toquei no assunto de forma casual, ela disse que passaram em uma loja especializada de materiais artísticos do outro lado da cidade. Só que nenhuma tinta acabava, nenhum papel diminuía,
nada na história dela combinava com a realidade. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Segui minha própria esposa. Saí do trabalho mais cedo, estacionei longe de casa e esperei. Às 6h40, ela apareceu arrumada demais para uma aula de pintura. Usava uma blusa que eu nunca tinha visto, passou perfume antes de entrar no carro e olhou ao redor como quem tem certeza de que ninguém está prestando atenção. Em vez de virar para o lado do suposto ateliê, pegou a avenida principal e depois entrou em uma rodovia urbana. Mantive distância, com o coração batendo tão forte que parecia que ela poderia ouvir de dentro do carro dela. Depois de uns 25 minutos, ela entrou em um bairro nobre, desses com ruas largas, jardins bem cuidados e casas enormes atrás de muros altos. Parou em frente a uma casa moderna no fim de uma rua sem saída. Antes mesmo de ela desligar o motor, um homem saiu pela porta. Alto, forte, camisa justa, barba bem aparada, aquele tipo de homem que parece ter tempo e dinheiro para academia, suplementos, viagens e carros importados. Ele abriu a porta do carro dela, como se estivesse esperando uma visita especial. Mariana saiu sorrindo de um jeito que eu não via em casa havia muito tempo. Eles se abraçaram, mas não foi abraço de amigo. Foi abraço de intimidade, de costume, de desejo. Depois ele colocou a mão nas costas dela e os dois entraram juntos. Eu fiquei parado a uma distância segura, com as mãos tremendo no volante. A confirmação doía mais do que a suspeita. Enquanto eu tentava ser um marido compreensivo, ela passava as noites em uma casa que valia mais do que tudo que eu tinha construído na vida. Tirei foto da fachada, do número da casa e da placa da rua. Depois fui embora. Quando ela voltou naquela noite, entrou fingindo cansaço, com 2 pequenas manchas de tinta nos dedos. 2 manchas perfeitas demais, colocadas como prova. Ela disse que tinham feito um exercício difícil com textura. Eu olhei para aqueles dedos e percebi o nível da encenação. Mariana não estava apenas mentindo, ela estava atuando. E eu tinha sido plateia por meses. Nos dias seguintes, descobri o nome do homem pesquisando pelo endereço em registros públicos e redes sociais. Ele se chamava Marcelo Azevedo, empresário do ramo de equipamentos médicos, divorciado, dono daquela casa enorme e de um carro que custava mais que muitos apartamentos pequenos. Nas fotos, aparecia em viagens, restaurantes caros, eventos, academia, praia, sempre exibindo uma vida que eu jamais poderia oferecer a Mariana. A comparação me corroeu por dentro, não porque eu quisesse ser ele, mas porque entendi que minha esposa não tinha tropeçado em um erro. Ela tinha escolhido. Ela tinha procurado algo que julgava melhor. Um homem com mais dinheiro, mais status, mais brilho. E, enquanto fazia isso, mantinha comigo a segurança da casa, das contas divididas, da rotina, do marido que consertava tudo, que acreditava nela, que a esperava voltar. Continuei seguindo Mariana algumas vezes, não todas, apenas o suficiente para confirmar o padrão. Segunda e quinta à noite, direto para a casa de Marcelo. Sábado à tarde, a mesma coisa. Às vezes ela passava no mercado depois, comprava pão, queijo, alguma coisa para o jantar, e voltava para casa como uma esposa dedicada. Era como se tivesse 2 vidas. Em uma, era amante em uma casa de luxo. Na outra, era minha companheira de sofá, perguntando se eu queria assistir a uma série. Eu comecei a fazer perguntas sobre as aulas só para ver até onde ela iria. Ela contava histórias sobre colegas que não existiam, sobre uma professora inventada, sobre técnicas que claramente pesquisava na internet. Eu a observava falar, e o mais assustador era perceber como a mentira saía fácil. Não havia culpa no rosto dela. Havia prazer. Ela gostava do segredo. Gostava de me enganar. Gostava de acreditar que era esperta demais para ser descoberta. Foi nesse momento que algo dentro de mim se desligou. Eu ainda sentia dor, sim, mas o casamento morreu ali. Não havia conversa que pudesse reconstruir aquilo. Não havia terapia que apagasse 8 meses de farsa. Ela não cometeu um deslize em uma noite confusa. Ela montou uma vida paralela com horários, personagem falso,
material comprado e manchas de tinta nos dedos. Então comecei a planejar minha saída. Não contei para ninguém no começo. Abri uma conta em outro banco, transferi aos poucos o dinheiro que era meu, separei documentos, tirei cópias de comprovantes, guardei fotos, vídeos e registros de quilometragem. Consultei um advogado especializado em divórcio e contei tudo. Ele me orientou a não confrontá-la sem estar preparado, a documentar o máximo possível e a evitar mensagens agressivas. Como não tínhamos filhos, as coisas seriam menos complicadas, mas ainda havia a casa, os móveis, contas conjuntas e anos de vida misturados. Eu pensei em enfrentá-la na cozinha, jogar as fotos sobre a mesa e assistir ao rosto dela desmoronar. Mas aquilo parecia pouco. Ela tinha me deixado vivendo uma mentira por meses. Eu queria que ela sentisse o vazio de chegar em casa e perceber que a pessoa enganada não estava mais ali para ouvir desculpas. Encontrei um apartamento mobiliado em um bairro simples, a 20 minutos de distância. Nada luxuoso, mas era limpo, silencioso e meu. Combinei a mudança para uma noite em que ela teria sua suposta aula. Escolhi uma quinta-feira no fim de setembro. Ela saiu de manhã para o trabalho como sempre, me beijou e disse que me amava. Eu respondi sem emoção, mas respondi, porque não queria levantar suspeitas. Antes de sair, ela comentou que talvez chegasse tarde por causa de uma avaliação especial no ateliê. Eu quase disse, na casa do Marcelo também tem avaliação. Mas fiquei calado. À tarde, pedi liberação no trabalho, voltei para casa e comecei a empacotar minha vida. É estranho perceber que 11 anos cabem em algumas caixas. Peguei minhas roupas, ferramentas, documentos, livros, o relógio antigo do meu pai, algumas fotos da minha família e objetos que realmente tinham valor para mim. Não levei nada que fosse dela. Não destruí nada. Não limpei a casa por vingança. Apenas retirei minha presença daquele lugar. Enquanto carregava o carro, escrevi uma carta curta. Não tinha xingamento, não tinha drama, não tinha pedido de explicação. Eu disse que sabia sobre Marcelo, sabia que as aulas de pintura eram falsas, sabia que ela passava as noites na casa dele, e que eu tinha provas suficientes para o divórcio. Disse que, a partir daquele momento, qualquer conversa seria pelo meu advogado. Também escrevi que ela estava livre para continuar a vida dupla que tanto tinha protegido, só que sem me usar como plano de segurança. Deixei a carta no balcão da cozinha, bem onde ela costumava largar a bolsa depois de voltar das aulas. Por volta das 6:30, tranquei a porta, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Passei a noite no apartamento novo organizando caixas. Era pequeno, silencioso e frio, mas pela primeira vez em meses eu respirei sem sentir que estava sendo enganado dentro da minha própria casa. Às 11:20 da noite, meu celular começou a tocar. Era a Mariana. Deixei chamar. Depois veio outra ligação. E outra. Em menos de uma hora, foram 10 chamadas perdidas. Vieram mensagens perguntando onde eu estava, o que significava aquela carta, porque eu tinha ido embora daquele jeito, dizendo que precisávamos conversar, que eu estava exagerando, que as coisas não eram como pareciam. Eu não respondi. No dia seguinte, ela mandou áudios chorando. Disse que eu não podia simplesmente jogar fora um casamento. A ironia quase me fez rir. Eu não joguei fora nada. Ela desmontou tudo, peça por peça, noite por noite, mentira por mentira, enquanto eu ainda acreditava nela. Segui a orientação do advogado e mantive silêncio. Alguns dias depois, uma amiga em comum me contou que Mariana estava dizendo para as pessoas que eu a abandonei sem motivo, que surtei, que fui frio e cruel. Udexei. Quem vive de aparência sempre tenta controlar a narrativa. Mas eu sabia que a verdade apareceria. Quando os papéis do divórcio chegaram e ela viu as fotos, os vídeos, as datas e os registros, a postura mudou. A mulher indignada virou uma mulher preocupada. Pouco tempo depois, soube que ela foi morar temporariamente com Marcelo. Temporariamente, segundo ela. Para mim, aquilo só confirmou o que eu já sabia. Ela não estava destruída pelo fim do casamento.
Ela estava apenas frustrada porque perdeu o conforto de manter duas portas abertas ao mesmo tempo. Queria a estabilidade comigo e a aventura com ele. Queria meu nome na vida dela e a cama dele nas noites de mentira. Só que, quando a máscara caiu, teve que escolher, e escolheu a casa maior, o carro caro, o homem que parecia ser um upgrade. O divórcio demorou quase 1 ano. Ela tentou discutir algumas coisas no começo, mas depois recuou quando percebeu que brigar poderia expor ainda mais a história. Vendemos a casa, e eu consegui preservar boa parte do que era meu. Fiquei com minha previdência, meus equipamentos, minhas economias, principalmente, minha paz. Da última vez que ouvi falar dela, ainda estava com Marcelo. Talvez sejam felizes. Talvez ela descubra um dia que quem aceita participar de uma traição não costuma ter muito respeito por compromisso. Talvez ele também tenha suas próprias mentiras, suas próprias aulas de pintura, seus próprios horários estranhos. Mas isso já não é problema meu. Hoje eu moro sozinho, trabalho, vejo meus amigos, durmo sem imaginar onde minha esposa está, porque não tenho mais esposa. E, sinceramente, essa foi a melhor parte de tudo. Ela achou que eu era distraído demais para perceber. Achou que bastava comprar pincéis, inventar uma professora e colocar tinta nos dedos para me fazer de idiota para sempre. Só que ninguém engana alguém para sempre quando a outra pessoa começa a prestar atenção. A vingança que muita gente imagina é gritar, quebrar tudo, expor, humilhar. A minha foi diferente. Eu fui embora com calma. Tirei meu nome da mentira dela. Deixei que ela ficasse com a própria bagunça. E aprendi que, às vezes, a resposta mais forte não é discutir, nem implorar, nem tentar entender por que alguém trai. Às vezes, a resposta mais forte é fechar a porta, recomeçar em silêncio e nunca mais estar disponível para quem confundiu amor com conveniência. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, inscreva-se no canal Histórias de Traição e escreva nos comentários. Você teria confrontado na hora ou teria saído em silêncio como eu fiz? Nos vemos na próxima história.